Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Detona Química. Eu sou a Paula Schmufeng e hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nós vamos lançar um quadro novo aqui no Detona Química. Esse quadro se chama Detona Prevent. E o que seria esse Detona Prevent? Não sei. Detona Prevent foi criado para mostrar para vocês alguns acidentes que acontecem muitas vezes quando a química não é muito legal. Esses acidentes podem acontecer dentro da sua casa ou até mesmo dentro de indústrias e prejudicar milhões de pessoas. Aqui a gente vai mostrar os erros que acontecem e os modos que você pode evitar esse tipo de problema. Então, é muito importante a sua atenção para que isso não aconteça com você. O nosso primeiro tema do canal vai ser explosões com panelas de pressão. Galera, se você gostou dessa nova introdução, quer acompanhar mais vídeos aqui no canal, é muito importante que você esteja inscrito aqui no Detona Química, porque como a gente tem vídeo novo toda semana, você não vai perder nenhuma novidade aqui no canal. Fechou. Então vamos lá. Gente, primeiramente, panela de pressão é um utensílio de cozinha extremamente usado, principalmente aqui no Brasil. Quase todo mundo tem uma panela de pressão em casa, ou se você não tem uma panela de pressão na sua casa, você já deve ter visto uma com certeza. Esse utensílio, ele é muito usado porque você consegue fazer cozimentos dos alimentos de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, tem carne que se você fosse assar num forno convencional, você levaria tipo 3 horas para conseguir assar carne. Agora na panela de pressão, às vezes você consegue fazer esse cozimento em 40 minutos, 1 hora. Yeah! Então você tem um tempo muito menor para fazer o cozimento de carne. E aí você deve estar pensando assim, puxa vida, Paula, qual que é o segredo dessa panela? É simplesmente mágica? Claro que não. Lembra que eu falo para vocês que existem 3 palavrinhas muito importantes para a gente aqui na química? Vamos relembrar quais são: temperatura, pressão e volume. Para a gente entender como funciona uma panela de pressão, a gente tem que levar em consideração 2 dessas 3 palavras, que é pressão e temperatura. Então vamos lá. O que seria pressão? Imagina, né, na sua cabeça, que como tudo no mundo é formado por moléculas, essas moléculas elas se movimentam, então elas batem na parede do recipiente, tá? Como está aqui do nosso lado. Só que o que acontece? Então, pressão é essa ideia de a força que as moléculas batem na parede do recipiente. Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Essas moléculas vão ficar mais agitadas. Então elas vão começar a bater com mais força, mais força, mais força, até que vai chegar num ponto, o que vai acontecer, se a temperatura estiver muito alta, o que vai acontecendo com a pressão? Aumentando, 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 até um ponto que pode explodir. No, God! Ou seja, pressão e temperatura são 2 ideias que são muito relacionadas. Então, se eu aumento a temperatura, automaticamente a pressão é aumentada. Tranquilo até aqui? Entendido. Dá uma olhadinha agora nesse desenho da panela de pressão que está do meu lado e olha as partes dela. Tá vendo que tem uma válvula aqui que regula a pressão? Exatamente. Você precisa que a pressão dentro da panela de pressão esteja regulada. Você vai aquecer a panela, certo, no fogo, e vai ter uma pressão ali interna. Essa pressão interna, inclusive, da panela de pressão é maior do que a externa. Tanto que é um dos motivos que ela consegue fazer o cozimento dos alimentos mais rápido. Então, se você tem uma pressão interna, você às vezes consegue atingir temperaturas muito mais altas do que você conseguiria com uma pressão mais baixa. É verdade. Se você tem uma pressão então mais alta lá dentro da panela, você tem temperaturas mais altas. Só que assim, você vai jogando calor, vai aumentando a temperatura. Chega um ponto que a pressão vai ficando alta, 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 alta. E o que eu tinha falado para vocês, ela explode. Então a gente tem que ter essa válvula que é para garantir um equilíbrio nessa pressão. Para quando a panela chegar numa determinada pressão, a válvula libera, né, uma quantidade de ar e vai regulando a pressão ali, porque ninguém quer que a sua panela exploda, né? É meio óbvio isso. Então essa válvula, gente, é o segredo da panela de pressão. Essa válvula tem que funcionar bem para chegar no equilíbrio certo de pressão e não explodir. Então, a maioria dos erros que acontecem, esses acidentes caseiros ou até mesmo em restaurantes, em escolas,
que explode panela de pressão, a maioria, assim, digamos assim, 90% dos problemas está ali na válvula. A válvula entupiu ou por algum outro motivo não estava funcionando direito. Então, regras de ouro para você evitar esse tipo de problema na sua casa ou no seu trabalho, se você trabalha com isso. Primeiramente, se você não sabe como consertar, assim, você está trabalhando com a panela de pressão, você viu que ela está estranha, está fazendo barulho estranho, uma válvula está um pouco diferente do habitual. O que você faz? Se você não sabe consertar a válvula, não conserta sozinho. Não enfia palito de dente ou qualquer outra coisa ali para desentupir. Procura alguém que saiba fazer isso. É preferível você pedir ajuda do que você tentar desentupir sozinha e dar bem ruim. Tá? Segunda regra de ouro. A panela de pressão você tem que colocar água quando for fazer o cozimento dos alimentos. E uma quantidade correta de água. Nem muita água, nem pouca água. Geralmente eles aconselham colocar 2/3 da panela de água. Terceira regra. A válvula ela tem que liberar a pressão de um jeitinho certo. Não pode ser nem muito rapidamente, nem muito lentamente. Então tem que ter um equilíbrio no trabalho da válvula. Então não force o funcionamento da válvula. Se você está achando que está estranho, não fica lá forçando para sair pressão mais rápido. Ou então se você vê que está soltando muita pressão, não tenta apertar nada. Deixa a válvula trabalhar da maneira correta. Entendeu? E a quarta e última dica de ouro. Quando você for comprar uma panela de pressão, olha se ela tem um selinho do Inmetro. Porque se ela tem o selo do Inmetro, a probabilidade dela ter uma qualidade que evite esse tipo de problema é muito maior. Bom, que seja. Galera, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Esse vídeo foi gravado pela 5ª vez, nenhuma das vezes deram certo. Mas eu espero que essa informação seja muito útil para você. Então clique aqui no compartilhar, passa essa informação para frente, tá? Principalmente para quem você sabe que usa e que pode ser útil. E deixa seu like porque ajuda muito pra gente a divulgação do canal. Fechou? Super beijo, tem sugestão de vídeo aqui do meu lado, confere que você vai gostar, tá bom? Muito obrigada por assistir o Detona Química, super beijo e nos vemos no próximo vídeo.